Salve, curiosos! Tudo bem? Tudo tranquilo? Olha, eu sou Renato Ventura, esse é o Cannabicast, nosso canal para trazer aquele papo interessante e fundamentado sobre a maconha, cannabis medicinal. Então, Miguelão já me levantou a placa lá. Segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube, clica no sininho e pega todos os cortes, tudo que vem de novidade. Tá lá. Certo, Miguelão? E hoje, vocês sabem, né, que eu sempre faço um podcast antes, no making off. Eu já estou aqui louco para falar quem é. Pela dica, vocês vão saber que é um cara ultra especializado. Pai do Enzo, do Bernardo, marido da Fabiana e neurocirurgião. Ficou fácil. Essa fera, Dr. Pedro Pinheiro, seja muito bem-vindo. Assim, já conversamos, quando nos conhecemos eu já fiquei maravilhado, porque já foi um bate-papo, uma sintonia muito bacana, e eu percebo na sua vontade a gana, o amor pela nossa santa erva. Então seja muito bem-vindo, o Cannabicast é nosso. Muito obrigado pelo convite, né? Realmente, assim, eu me considero um ervo afetivo. Né? Somos dois. Somos dois, três, quatro. Somos muitos, né? Antes eu falava que eu era maconhólogo. Ervo afetivo. O ervo afetivo ficou mais bonito, que o maconhólogo só quem estuda, mas eu estudo porque amo. E o ervo afetivo é aquela pessoa que tem uma afeição pela planta, né? Pela Santa Joana, pela natureza. Então engloba assim todo mundo que de alguma forma tem acesso a essa planta, seja de forma medicinal, de forma social, de forma religiosa, cultural, não importa. Ela tem várias pétalas porque ela une. Exato. Assim, a gente ouve, né, a gente fala da bolha, né, nessa bolha canábica, as pessoas falam, não, porque agora a maconha, não sei, agora. Eu falo, gente, vocês chamarem isso de novidade, dói na alma. Né? É uma novidade milenar? Então... Como é que a gente trata um negócio desse, né? Assim, vocês na área da medicina, como é que começou a sua relação com a nossa planta? Como começou, né? Então, assim, como a maioria dos médicos, comecei através de paciente. Eu sou neurocirurgião, então fiz dentro da neurocirurgia, eu me especializei na parte funcional, na neurocirurgia funcional, que é cirurgia para transtornos de movimento, como Parkinson, e cirurgia para epilepsia. Então, eu recebo pacientes, né, de colegas neurologistas que, quando esgotam o tratamento clínico, encaminham para procedimento cirúrgico. E, de repente, né, algumas crianças, do nada, começaram a melhorar. Crianças que tinham, assim, 30 crises convulsivas por semana, pediam pré-operatório, pediam uma ressonância, sim, voltava depois de 1 mês e meio com 2 convulsões no mês. Falava, olha, não tem mais critério cirúrgico. Exatamente, não existe o custo, o risco não vale, aí não vale. Devolvia para o colega da neurologia que tinha me encaminhado, mas assim, eu apertava os pais, falava, é alguma simpatia que vocês fizeram? Cirurgia espiritual. Na época, nós estamos falando ali 2012. Isso que eu ia falar, eu ia perguntar agora, porque assim, 2018 para cá, o tema está sendo bem debatido. Agora 12, meu. 12. Nem eu te falar, porque aí apologia à droga vai todo mundo preso. Exatamente, que foi um problema. Entendeu? Aí, na época, tinha uma pessoa ligada à parte de cura espiritual, lá o João de Deus, até brincava. Sim. Vocês passaram no João de Deus? Não, doutor, não passei. Na Mulher do Algodão de Botucatu, que era uma outra... Não. O papelzinho lá do Niterói? Exato. Então, olha, volta. E aí, uma dessas crianças teve uma pneumonia, foi internada numa UTI e o pai veio me procurar no consultório. Não, doutora, está internada, né? E assim, parou de dar o remedinho fitoterápico e ela voltou a convulsionar. Falei, remédio fitoterápico? Prontuário de papel ainda, peguei o prontuário, olhei, não tinha nada, eu nem entendia muito de fitoterapia, para mim resumia-se a ginkgo biloba apenas. Falava, não tenho marcado nada aqui, que remédio é esse? Não, remédio à base de cannabis. Maconha? Não, doutor, cannabis. Falei, cannabis é maconha.
Você está dando maconha para sua filha? Rapaz, se o conselho tutelar ficar sabendo disso, você vai perder a guarda da sua filha. Ele olhou na minha cara e falou assim, doutor, mas ela melhorou. Ou ela, viu? Exatamente. Ou ela... Aquilo ali doeu. Era verdade, ela tinha melhorado. Eu não sabia se era por aquilo ou não, mas ela tinha melhorado, eu não conseguia explicar o porquê. Como é um hospital, né? Já levaram lá, porque é um hospital que eu frequento. Passei na UTI, onde a menina estava internada, e o colega lá falou, olha, já veio o diretor clínico, não tem como a gente dar um remédio que não tem registro no país. Não adianta, isso não vai acontecer. Aí fui eu que falei, olha, ela melhorou. Porque assim, já estavam colocando a criança em coma barbitúrico para ela parar de convulsão. Ela estava melhor da pneumonia, a ideia foi, olha, vai para o quarto, a vigilância é menor. Uhum. Tá? Ninguém está autorizando nada, mas a vigilância é menor. Se continuar convulsionando, volta. E ela parou. Aí eu descobri que aquelas 3, 4 crianças que tinham melhorado na minha clínica era porque a mãe de um deles era aeromoça e na sala de espera do meu consultório... Trocando ideia. Exatamente. Então, assim, meu primeiro contato foi assim. Fui começar a dar uma lida sobre o assunto. Porque chamou a atenção. O teu universo, olha o percentual. Exatamente. Me deparo com um trabalho científico de 1980. 80. Mais de... Assim, na época, entendeu? Era 30 anos. Assim, um pouco mais de 30 anos. Aonde falavam de 3 pesquisadores que usaram cannabis num grupo de pacientes e que tiveram, assim, um resultado fantástico. Tinha um tal, até então para mim, um tal de professor Rafael Mechoulam, da Hebraica de Jerusalém. Um tal, na época era, de professor Elisardo Carlini, mas tinha um cara chamado Sanvito. E eu tinha estudado, estudei no livro de propedêutica médica do professor Sanvito, da Santa Casa de São Paulo. Quando eu vi o nome dele, eu falei, opa... Esse estudo não é brincadeira. Isso aqui não é coisa de erva afetiva, não. Isso aqui deve ser alguma coisa um pouco mais séria. Quando eu fui ver quem era professor Elisardo Carlini e tive a oportunidade de conversar com ele sobre essa história, e quando eu fui ver quem era o professor Rafael Mechoulam, e que também tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Porque eu falei, isso aqui é mais sério do que eu estou vendo. Essa foi minha entrada. Entendeu? E assim, o mais legal, porque foi esse trabalho de 1980, que um médico nos Estados Unidos, que estava com uma paciente com Dravet, que não melhorava com nada, chamada Charlotte. A Charlotte Webb, a Charlotte Figi, entendeu? Eles viram o trabalho do Brasil. Do Brasil. Usaram na menina lá, a menina melhorou, que serviu de base para o tratamento da Anne Fischer. Sim. Olha que bacana. Olha, dando volta, né? Exatamente. Não, eu quando eu vi o documentário do cientista, né? The Scientist, achei aquilo... Assim, é muita luz. A gente tem que acreditar, é muita luz envolvida. Aquele negócio, tudo para dar errado. Mas eles lutam. Demais. E assim, eu assisti uma aula com o professor Rafael Mechoulam, né? A Fabiana, a Eduardo Faverê, neurologista do Rio, Wilson Lessa, um psiquiatra, na época estava em Roraima, agora em João Pessoa, Maria Tereza, uma neurologista do Servidor, tudo lá em Israel, na Hebraica, tendo uma aula com ele. Uma aula assim, fantástica. E ele termina a aula falando assim, gente, olha, uma coisa para vocês, por favor, não esqueçam o THC. Exato. A gente conversa muito isso, a gente fala de preconceito, todo mundo... o preconceito, ele foi doutrinado na gente. Eu não enxergo... hoje eu não posso falar que existe culpados, mas assim, é uma propagação. E a gente percebe que a gente luta contra a propagação do preconceito contra a cannabis. E aí o pessoal vai e entende que cannabis é CBD e bota aquela naca de preconceito no THC. Sempre tem que ter um bucha. E a gente percebe que assim, não dá para fazer isso.
Primeiro, se a gente está naquele apelo que estamos falando de uma medicina ancestral, estamos falando de uma fitoterapia, a importância do famoso lá do entourage, é total. Vamos trabalhar a planta como Deus deu. E claro, nesse caso aqui não é interessante. Tudo bem, vamos estudar. Vamos liberar o estudo. E é bem isso mesmo, né? A questão do preconceito eu vi muito, né? Doutor, por favor, abra a cabeça do meu filho, mas não dê maconha para ele. Olha, não, mas naquele momento eu entendo Sim, até onde o preconceito vai. Exato. Entendeu? Porque assim, eu não duvido do amor desse pai a esse filho. E eu entendo o que ele falou com as informações que ele tinha naquele momento. Né? E também concordo que assim, tem momentos... A planta da cannabis tem o Dário, um amigo meu farmacêutico, fala, é uma caixa de ferramenta. E é verdade, a gente tem ali inúmeros componentes, canabinoides, terpenos, flavonoides, que funcionam como ferramenta para coisas diferentes. Tem momentos, doenças, que eu quero somente uma ferramenta. E tem momentos que eu preciso da caixa inteira para um conserto. Então, assim, você ter essa liberdade de poder usar de forma isolada ou de forma composta, o efeito entourage, né? É perfeito, você acaba usando o melhor dos dois mundos. Eu penso nisso porque assim, os estudos mostram que às vezes só um isolado ou o outro isolado, eles estão bem, mas quando tem esse, não precisa estar isoladão, se tiver um pouquinho do outro, no caso do THC, 0,2, 0,3 que seja, ele já dá uma melhora no próprio CBD. Então assim, a natureza foi muito sábia e a gente hoje tem que realmente lutar. Você tem visto uma melhora nessa luta? Por exemplo, nos próprios acadêmicos, lá nas faculdades, porque a gente entrevistou muita gente e eles falavam, não, porque eu, quando estudava, nem saí de lá sem saber o que era um sistema endocannabinoide. E hoje, a coisa percebe-se, por exemplo, se existe um direcionamento para isso melhorar? Não, sim, isso vem melhorando, né? A prova disso, se a gente pegar, por exemplo, tá? Um livro de farmacologia médica, um livro que é aceito e reconhecido em todas as faculdades de medicina do Brasil, o Hangdale. Na última edição, não lembro se capítulo 17 ou 19, é um capítulo somente sobre endocannabinoides. Pô, perfeito. Então, assim, uma vez que isso daí está dentro de semente. uma bibliografia oficial de uma faculdade de medicina, permite ao professor, né, ele, na hora que vai fazer o conteúdo programático, do tamanho da ênfase que ele vai dar aquilo ou não. Então, assim, já existe. O primeiro passo foi dado e, assim, simplesmente reconhecer uma coisa que existe. E não está lá à toa. Está lá porque realmente existe. Não é uma pagelância, é uma ciência. Tem começo, meio e fim. Entendemos como funciona parte desse sistema. Parte ainda está sendo elucidado. Né? Mas, assim, já está nos livros. E eu li até uma postagem sua que falava de um receio, e um receio que a gente já discutiu muito aqui, é imaginar que ela é a solução de tudo. E, ao mesmo tempo, de nada, porque você cria uma expectativa e aquilo não corresponde, ou a pessoa pensa que não vai ter que fazer nada, é tomar aquela gotinha mágica e pode continuar bebendo álcool, pode continuar comendo hambúrguer, pode continuar dormindo tarde com televisão e está tudo resolvido. Não. E é verdade, tem até uma amiga, né, uma neurologista, a doutora Sandra Caires, foi minha professora, ela fala assim, as pessoas pensam que isso é uma bala de prata. E é verdade. Tem algumas pessoas que pensam realmente que é uma bala de prata. E não é. Então, primeiro, não funciona para tudo. Mas pode funcionar para todos. O que isso quer dizer? O fato de fazer a sua vida ter mais qualidade não quer dizer que vai resolver aquele seu problema. Vai te equilibrar. Vai te fazer bem. Entendeu? Devia tirar o flúor e colocar CBD na caixa d'água, que o efeito seria melhor, tá? Flúor já tem na pasta de dente, vamos colocar CBD na caixa d'água. CBD. Nano CBD na caixa d'água. Nano CBD na caixa d'água. Na dúvida. Exatamente. Funcionaria muito melhor, porque você diminuiria a ansiedade das pessoas. Por isso que serve para todos, mas não para tudo. Quando você vai usar qualquer
remédio, qualquer coisa, você tem que tratar a causa. E a causa, muitas vezes, é uma mudança de hábito de vida. E aquele óleo vai te dar a força necessária para que isso aconteça, mas isso não é mais forte que a sua força de vontade. Sim. Então, você comer fast food todo dia e tomar o CBD, isso não vai te equilibrar. Agora, você ter uma atividade física, você ter uma dieta mais ou menos regrada e você usar o CBD, isso vai funcionar muito. O que eu gosto? Por que eu sou apaixonado pelo CBD e pro caminho que a medicina está tomando, né? É que traz a responsabilidade, divide a responsabilidade com o paciente. Porque, por exemplo, eu sou paciente. Para determinar a sua dose. A gente estava acostumado a ir no médico, uma consulta de 15 minutos e sair de lá, 2 comprimidos, 12 em 12 horas, de manhã você toma esse, à tarde você toma esse, no intervalo de 2 horas do almoço. Pula, taca-lhe pau. E quando chega no canabidiol, até eu chegar na minha dose, preencher o caderninho. Coisas que nem eu sei. O cara, cheguei na minha consulta lá, o cara falava assim, até o Miguel acho que... O cara pergunta, como é que estão as suas fezes? A gente fala, eu sei lá, com que frequência você vai no banheiro? Não sei. O cara fala, se você não se conhece, como é que a gente vai tratar isso? Você tem amigos? Como é que é a sua vida sexual? Exatamente. Como é que você faz? Você dorme cedo? Você dorme com TV? Você lê? Você tem um momento seu? E aí você vai vendo que se tudo isso não for... se não for atento para você, você não consegue ajudar o médico. Sim. E aí, o problema da cannabis, o problema de qualquer tratamento que seja, não, a pessoa tem que... Aí você imagina quando você coloca isso no Alzheimer ou no espectro autista, porque você não tem isso do paciente. Você comunicação. tem a impressão do cuidador. Complica aí pra caceta. Fica legal a brincadeira. Ou você pega um geriatra, né? Aí já ficou está legal. mais idoso, violento, senil, e aí como é que você faz isso? Pois é, aí fica legal. E você trabalha, então, assim, hoje você continua trabalhando com cirurgia de neurocirurgia, ou você também atende... Sou neurocirurgião, Sim. opero, tenho assim, meu dia cirúrgico, minha vida, ela é muito mais na neurocirurgia do que no uso medicinal da cannabis. Entendi. Então você continua trabalhando naquela... Completamente. Na ponta... A medicina canábica, ela é uma ferramenta que hoje, né? Então assim, lido com pacientes com epilepsia por conta da cirurgia de epilepsia, pacientes de cirurgias de Parkinson, eu continuo operando Parkinson, eu continuo operando epilepsia. Muito menos do que eu operava antes, porque agora eu tenho uma ferramenta a mais. Mas tem casos, entendeu? Não é uma bala e prata, como a doutora Sandra fala, que vai precisar de cirurgia. Então, eu continuo fazendo isso, né? Basicamente, o que eu faço é isso. Mas lá atrás, 2013, 14, 15, até... Ser faca em todo era mundo. pouca gente que prescrevia cannabis. Sim. Entendeu? Eu tinha preconceito não, minha esposa ficava assim, desesperada, falava, você vai acabar sendo preso, nós vamos viver do quê? Falei, olha, se eu perder meu CRM, a gente vai para a praia, porque furar coco, isso daí eu sei fazer de toda... Eu falei, não, furar coco, foi 11 anos que eu faço isso, né? Então, assim, neurocirurgia, furar coco... Você então, é o melhor furador de coco da região. Baixada, fica tranquila. Entendeu? Mas eu mostrava os vídeos, entendeu? Eu lembro que um assim foi impactante na minha vida, meu. Não sei se você vai lembrar. Que foi assim, eu fiz residência em neurocirurgia na Santa Casa de Ribeirão Preto. O meu professor era o diretor técnico, que era o professor Luiz Antônio, e o diretor clínico era nem lembro o nome dele, mas era o chefe da urologia. Da urologia? Da urologia. Entendeu? A secretária dele ficou sabendo que eu estava prescrevendo cannabis aqui em São Bernardo, ela despencou de lá. Entendeu? Eu falei assim, você lembra de mim assim como eu fosse a última solução da vida dela? O filho dela tinha um espectro autista. Depois de um tempo ela mandou uma mensagem, lembra que o menino pela primeira vez tinha brincado com os primos, tinha sido aceito, mas o que assim, acabou com ela, o menino tinha 12 anos. Foi um dia o menino entrar num ônibus e depois de 12 anos
Ele olhou no olho da mãe e fez com a mão um aceno de tchau. Foi em 12 anos a primeira vez que ela viu uma conexão com o filho, um link. Imagina, gente. A hora que ela mandou esse vídeo chorando, minha esposa viu, naquele dia, eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa o pau moer. Se tiver que perder CRM, se tiver que ser preso, porque assim, eu não vou conseguir. Einstein falava isso, né? Uma mente que se abre a uma nova ideia nunca mais volta ao seu estado original. Não tinha mais volta. Atravessei o Rubicão. Não dá. Não tinha mais volta, não tinha. Eu falo disso de propósito. Você ganhou um propósito. Não dá mais falar que não ganhei. Não dá. Falar que não existe. É o meu caso. Eu tenho que comunicar. Para mim foi muito bom. Não é uma bala de prata, não resolveremos todos os problemas do mundo, mas é uma ferramenta que não pode ser ignorada. Eu não podia, pelo menos, ignorar mais aquela ferramenta. Eu também. Eu falo, a gente precisamos estudar. Sim. Precisamos ter as leis que possibilitam chegar ao insumo e o ativo e condições de você pesquisar. Então, a gente começa assim, né? É papel do Estado definir se algo da natureza deve ou não existir? É a primeira pergunta. É esse o dever do Estado? Porque você imagina quando chegaram os cientistas na Austrália e encontraram o ornitorrinco. Falaram, bota ovo e tem teta. E afinal de contas, bico de pato que é? e pelo. Então vamos fazer o seguinte, já que não se enquadra em nada, vamos matar tudo. Imagina se tivesse feito isso. Então assim, não é dever do Estado decidir se algo deve existir ou não. Começa por aí. É dever do Estado regulamentar como isso vai existir. Como lidar com isso. Exatamente. Correto. Entendeu? Mas não podemos definir o que é a natureza. De quem esse poder? Exatamente. Não é da competência do Estado. É simplesmente isso. Não é anarquia, não é... Não. É porque a pessoa... Assim, é o uso racional do poder. Pronto. Não é da sua competência decidir o que deve ou não existir na face da Terra. Uma vez que já estava aqui antes da gente. Exato. Agora sim, o mau uso. Beleza, regulamente. Vamos regulamentar. Exato. Pronto, vamos regulamentar. Ninguém está aqui falando nada de diferente. Para não fazer isso. Até porque a gente sabe que proibição é uma coisa que nunca deu certo na casa de ninguém. Aonde a cannabis foi proibida a primeira vez? No mundo, assim, a primeira proibição da cannabis. Essa é legal. Não sei. Vou chutar Brasil. Quase. Brasil foi a segunda, com uma lei... Opa! Daqui a pouco sou eu. Uma 0. Eu tô aqui. Vamos amarrar. Uma lei super preconceituosa, né? Que era a lei do pito do pango. Sim. Mas antes do pito antes do dela, pango... ela já veio copiando... Entendeu? Não, foi pior ainda. A primeira pessoa que proibiu maconha e cannabis no mundo foi Napoleão Bonaparte. Então, entendeu? Os franceses invadem o Egito com a ideia de cortar a rota comercial da Inglaterra com a Índia. Sim. Então, Napoleão invadiu o Egito. Só que Napoleão não foi Napoleão à toa. Ele já levou 127 cientistas para conseguir pegar o máximo de conhecimento. Daí que veio a pedra Roseta, mas, né, os soldados tomaram contato com o haxixe. E aí perderam. E aí, quem vai guerrear? Quem vai guerrear depois de uma... Napoleão, vem cá, senta aqui, os caras são maneiros, pô. E aí ele proíbe, entendeu? Por conta de insubordinação. Olha, essa droga deixa as pessoas insubordinadas. Na verdade não é isso, tirou o espírito de luta. Né? E isso é interessante, porque além de ter sido a primeira proibição, esses soldados levam o haxixe para Paris. De volta para a Europa, Chega em Paris, os caras montaram, um médico junto com um jornalista, o Clube do Haxixe. Esse clube durou mais ou menos 2 anos e no final esse médico publicou um livro de 400 páginas falando assim, a loucura e a cannabis, uma coisa assim. Eu olhei para aquilo e falei, que coisa ruim, né? A loucura e a cannabis. E ele falando que ele pegou, segundo o relato das pessoas que frequentavam o clube do haxixe.
Quando você olha quem frequentava o Quem clube do era? haxixe, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, Só cabeça. Vitor Hugo. Só Cara, cabeça. mas esses aí, conversando normal com eles, já daria um nó na cabeça de qualquer um. Imaginem sob influência de vinho e haxixe. Não é do à toa que ele escreveu A Loucura. Imagina sem trava, né? Exatamente. Então imagina assim, que experiência, entendeu? Dessas pessoas, nesses clubes do haxixe, aconteceu num hotel em Paris. Vai ter uma publicação agora na revista, né, da SBED, que é a Sociedade Brasileira para Estudos de Dor, volume 2, sobre a questão da cannabis, do uso de medicina da cannabis. E eu escrevo a parte da história. Por isso que eu sei de Napoleão. Você puxou. Não, eu fiz um levantamento histórico sobre o uso da cannabis. Entendeu? Assim, porque começou a ficar interessante demais a história. Entendeu? Umas coisas, você começa a ver Avicena, no ano 1000 depois de Cristo, fala do uso da cannabis para cuidados paliativos, que hoje a gente entende como cuidados paliativos. Avicena, meu cara, assim, né, a gente vê Pedânio, anos 70 depois de Cristo, o primeiro livro de farmacologia médica, ele descreve 1000 plantas, ele desenha. Falei, como é que um cara ali da divisa da Turquia com a Grécia tem acesso a tanta coisa? Foi médico da legião romana da época, rodava de tudo. Nero. Rodava tudo. Que Nero foi um imperador meio esquentado, né? Dizem que botou fogo em Roma. Não, mas então, os grandes médicos, eles... Onde eles estudavam? Coliseu. Entendeu? Onde você vai ter acesso a tudo? E cannabis Galeno. está lá. É... Desde sempre. Desde sempre. Usavam entendeu? no tratamento, na recuperação. Ah, por que a cannabis, a primeira descrição dela foi há 5.000 anos atrás, ali na parte central da Ásia? Porque a escrita Começou. foi desenvolvida naquela época. Foi uma das primeiras coisas que se escreveram. Mas, assim, uma das Não quer dizer que não havia uso, não havia o registro. Uma das primeiras plantas, até alguns historiadores, Russo fala muito isso, que não foi nem cultivada, foi domesticada pela humanidade há 12.000 anos atrás, cannabis. E nós vamos agora discutir se ela deve ou não existir? Não dá. Não dá, né? Não dá. A gente fica sensibilizado porque quem é tocado, quem tem a experiência de... é sempre aquele negócio, né? O amor ou a dor, quem de alguma forma conhece ela, não consegue aceitar e se revolta. Eu fico feliz com a pressão popular, porque até um tempo atrás estaríamos presos por apologia à droga agora, quando a gente saísse ali. E, no entanto, hoje, até os órgãos, o CFM faz alguma portaria lá que alguém fala, opa, a opinião pública pressiona, a Anvisa toma pressão pública. Então, a gente está vendo que o movimento está positivo. Tá, e por isso que a gente tem que valorizar algumas pessoas de coragem. O Cassiano, presidente da Abrace, da primeira associação, entendeu? Foi o primeiro lá, João Pessoa, que pegou o olhinho na mão no meio do congresso, levantou, quem quiser eu tenho e vem atrás, sem medo de ser preso ou nada. A família Fischer. Sim. Tem Norberto e Catiele, os pais da Anne, entendeu? Que enfrentaram tudo isso. Então, se hoje nós estamos Muita aqui... gente com processo de tráfico internacional. Exatamente. É graças a essas mães, a Daiane da Revista, as meninas da PEP, Bernardo, a Margarete da PEP com a Sofia. Assim, sabe, essas pessoas, entendeu? Se nós estamos aqui é porque eles foram no peito nessa época. Eu vejo assim os advogados, Emílio. Uma galera que, sem ter o caminho das pedras, eles criaram. Fica bravo quando eu falo isso, mas eu vou falar de novo. Porque se eu não discutir com o Emílio, eu não tive assim... Não sou eu. Não tive um mês completo. Não tive um bom mês. Mas você adora o Emílio, entendeu? O Emílio é um cara folclórico, né? Mas eu falo que ele é um cara folclórico porque assim, ele faz parte da história do nosso folclore canábico, né? Você falou assim da bolha, né, da cannabis. Eu acho que hoje é um ecossistema. Sim. Rompemos a bolha. E dentro desse ecossistema, entendeu? Nós temos algumas pessoas folclóricas. Emílio, Cassiano, Margarete, Catiele, Norberto. Porque para a gente lutar hoje está mais simples. Tá. Eles malharam
ferro frio mesmo. Sim. Foi bem complexo no início. Então, a gente realmente tem que... Eu fico de bobeira com as mães, né? Porque, assim, a motivação delas é amor puro. E aí a pessoa pega uma mãe que tem um filho com 50 crises. E aí ela trata o filho com fitoterápico não registrado no mercado farmacêutico nacional. E eu vou lá falar para ela que ela tem que parar isso, porque isso é ilegal. Então, Ou que não tem embasamento científico. Ela fala, peraí, é você que dorme aqui? Eu escutei uma coisa, desculpa, eu escutei uma coisa maravilhosa. Quando tem uma criança com esse tipo de problema numa casa, a casa está Sim. Vocês Melhora a qualidade de vida de todo mundo. Você com o Enzo gripado ou o Bernardo, tá todo mundo gripado, todo mundo meu. doente. Mas, todo mundo doente. Mas tem um tendão de Aquiles, tem um perigo aí. Porque assim, não é nem a questão de ser legal ou ilegal, vamos falar na questão do acesso. Entendeu? Eu não tenho dinheiro para comprar o óleo. Mas eu vou ver meu filho convulsionando 50 vezes, vendo um monte de história, de um monte de gente que a família conseguiu. Melhorou. O que eu vou fazer? Sou brasileiro, eu não desisto nunca. Mas aí encontra um mal intencionado que pegou uma planta doente, uma planta com mofo, com agrotóxico, pesticida, que ele não consegue vender na boca, porque a pessoa está vendo que está mofada, ele pega, faz o óleo e vende para essa mãe. Ou para essa filha. Então, a gente viu no início... Por isso que temos que dar acesso para proteger essas pessoas. Azeite de oliva. Mercado Livre estava vendendo... Melhor do que vender com planta doente. É ruim igual, mas pelo menos não um mata. Não faz nada, o outro faz... o outro mas vai... assim, nós temos Entendi. isso. Infelizmente, existem seres humanos... Se dá para se chamar de humanos ou mesmo de seres, também não sei. O que a gente vai chamar? Que consegue visualizar lucro na desgraça. Entendeu? Enganando. Enganando. Eu trabalhei em indústria farmacêutica, né, muitos anos. E eu lembro que eu sou de embalagem e teve uma época que tinha uma quadrilha especializada em falsificar Eulexin, que era para câncer de próstata. E eu falei, gente, eu ficava pensando nisso, falei, como é que faz uma pessoa ser o combustível da vida dele, o alimento dele ser tirado de uma falsificação de medicação? Dê esperança de alguém. Mandou, a pessoa toma aquilo ali e fala assim, puta, graças a Deus eu vou melhorar, e está tomando... Nada. É doloroso, mas isso a gente aí cai naquele papo. O acesso, lá, PL 399, plantio, regulamentação, para que a gente possa ter plantas sadias, porque assim, claro, a gente vai, aqui, graças a Deus eu estou tendo uma oportunidade de ouro de conhecer gente maravilhosa e fui aprendendo. Quando eu tive uma aulinha de cultivo, eu falei, gente, não dou conta. Canopy. Não dou. Canopy é uma empresa do Piauí, né? Canopy cannabis do Piauí. Cannabis do Piauí. Então, são 3 sócios. É um israelense, que eu não vou saber pronunciar o nome dele, o Salo, e um professor, que é o professor Paulo. Professor Paulo. Nossa, me fugiu o nome dele. Paulo Jordão. Né? E um dos projetos deles, cara, era muito legal. Eles propuseram para o governo do estado e falaram assim, olha, presídio agrícola, ele é fiscalizado, cara, tem policial para tudo que é lado. Por que a gente não pega as pessoas que foram presas por drogas e colocam elas para plantar cannabis num presídio agrícola, onde a plantação será destinada para a produção de óleo a ser dado pelo SUS do estado? Vamos fazer coisa útil. Porque assim, tinha um monte de gente que estava presa por conta de cultivo, que é uma habilidade que essas pessoas têm. Que elas podem, inclusive, formar outras pessoas para que elas sejam absorvidas no mercado de trabalho que há de acontecer. A Piauí, Pernambuco, Bahia, essa galera Polígono lá... da maconha. Que tem a ver com região quilombola, que é outra história legal. Aquela outra história boa aí. Entendeu? Mas assim, Canopy, entendeu? Projeto legal. Esse daí. Mas lógico que não foi para frente.
Pô, não, eu tava conversando com quem que eu tava conversando? Eu sei que eu tava conversando com um amigo e ele falou assim, foi quando saiu a votação, quando foi o 5-1 da descriminalização. Aí meu amigo mandou uma fotinha para mim, que era uma foto, claro, lá fora, era um prédio de 2 andares, que das 8 janelas assim, 6 tinham um vaso de cannabis na varanda. Aí ele perguntou para mim assim, já pode, Renatão? Que é... Aí eu falei, cara, mas a gente fica... Você É vê uma um das negócio formas desse... de regulamentar o uso adulto, era assim, né? Eu não lembro que país, é um país aqui da América do Sul. Você não pode comprar, você não pode vender, você não pode transportar, nem importar. Mas, se você plantar e consumir dentro da sua casa, não tem problema. Assim, não acho que seja o ideal, mas de repente seja um caminho, porque você tirar isso da mão do tráfico é uma coisa, eu acho, na minha opinião, benéfica. Sim. Né? Então, assim, acho que tem... E a gente você, precisa regulamentar. a gente fica assim, eu também, eu fico maquinando aqui como a coisa funcionaria, porque a gente tem a oportunidade de ver como é no mundo e tentar fazer um nosso Frankenstein. Puta, Que tem o deu Pedro errado. Sabacialski, ele tem um termo muito bacana, jabuticannabis. Como seria? Não, porque assim, jabuticaba só tem no Brasil. Então esse Frankenstein é uma Seria jabuticannabis. uma jabuticannabis. É uma coisa... Isso. Entendeu? Adequada de todo para funcionar aqui. Exato. Exatamente, uma jabuticannabis. Eu pensava uma coisa assim, porque eu sempre tive na cabeça que Amsterdã era uma referência. Até eu entender que você, primeiro, não acabou o mercado negro. Não. Ponto. Segundo, você pode ir no coffee shop, comprar e usar, mas o coffee shop não pode plantar. Não. Eu falei, gente, como é que eles deixam a pessoa fumar, deixam o outro comercializar, mas o outro tem o direito de não falar de onde compra. E se eles encontrarem quem planta, prende. Eu falei, isso não faz sentido. Aí você tem uma cota, né? Acho que, não sei, 10, 15 quilos. Aí você vê o outro liberou tudo, liberou medicinal, mas não liberou recreativo. O outro liberou tudo, mas não pode plantar. Aí você fala, pô, ninguém tem uma receita do sucesso. Não. Será que a gente consegue botar tudo numa mesa? Agora, quem seria a comissão ideal para julgar isso? Que esteja um pouquinho mais livre de interesses? Porque, difícil. assim, eu tenho estudo. Eu vi aquele Montanha Assassina, documentário dos Estados Unidos, que a preocupação foi essa. Eles regulamentaram, e aí criou como se fosse tipo um alvará de cannabis. Só que mete um alvará, $120 mil, já tirou o pequeno. Continua tendo o ilegal do meu jeito. E aí o grande ficou muito caro. Compra as terras e ele tem condições, e aí acabou. Então você vê que as coisas nascem. Eu queria que fosse agricultura familiar. Capacita. Enfia o Embrapa, dá curso, que nem tem aqueles cursos de criação de codorna. Porra, faz o de plantação de cannabis. E eu sei que fazer a extração é um negócio completamente diferente. Eu acho Mas que cria uma cooperativa. O cânhamo. Não precisa nem ser. Faz cânhamo. Entendeu? A cannabis com alto THC, só o que tem menos de 1%, só para a gente poder fazer remédio. Entendeu? E o THC a gente importa, se fosse o caso, porque a quantidade é menor. Já daríamos acesso. E cânhamo, qual o problema? Plantar cânhamo. Você tem 0,3? Menos de 1%. É o hemp, né, que eles falam lá fora. Seria uma saída... Pronto. Começa assim. Simples. Né? Porque assim, não tem como você ficar com efeito psicoativo com cânhamo. Se pegar fogo, uma plantação de cânhamo do seu lado, você pode ficar intoxicado por fumaça, por falta de oxigênio. Mas não não por canabinoides. A dose necessária para fazer uma overdose, impossível. Não. Assim, só tem um caso de morte por maconha por overdose no mundo. Sério, só tem um. Aconteceu no Brasil, numa cidade chamada Bataguaçu, onde um traficante bateu numa árvore e morreu prensado por 500 quilos de maconha prensada. É o único caso de morte que tem por diretamente relacionado de cannabis. É o único. Então, assim, você resolveria muita coisa. Muito. E como ela tem aquela característica, né, de limpar o solo, de trazer metais pesados. Então, se você não cuidar como você trata da terra,
Vai tá aí, ó, dar uma chabu. outra ideia de uma menina puta, sensacional chamada Ana, da Just Hemp. É uma brasileira, mineira, preta, ali da região de Ouro Preto ali. E hoje ela é casada com um irlandês e dona de uma empresa de cannabis. E numa das vezes que ela estava aqui no Brasil, né, nós a conhecemos em Portugal, no congresso lá, e ela falou assim, olha, eu fiz um projeto, né, ela pegou a história da cannabis sendo usada até em Chernobyl para tratar solo. Isso. Por que não usar em Mariana, onde rompeu a barragem? Então, ela sendo mineira e ela sendo formada nessa questão de solo, não lembro qual é o curso dela, ela fez um projeto lindo para o governo. Vamos plantar cannabis ali em Mariana, vamos ver se recupera o solo. Não é nem assim, não poderia ser usada essa cannabis depois para nada, mas, meu, acabou com o solo daquela região. Até onde vai o preconceito, né? Então, entendeu? A gente tem cada projeto legal que a gente poderia estar fazendo. Eu acho que assim, o caminho ele foi iniciado, né? As mentes estão abertas, a gente entende que tem muita coisa para ser feita, mas os legados foram ficando. As pessoas que deram esse pontapé e saíram desse plano, o trabalho não perdeu. Então eu fico muito feliz de ver gente como você, empenhado, e como a gente vai vendo na SBEC, na Sechar, a galera que continua trabalhando muito forte para trazer o conhecimento e demonstrar o quão especial é essa planta. Você falando em Sechar, olha que legal. Ô, louco! Ih, olha lá, Miguel. Massa demais. Mas é isso, assim, quer sabedoria maior? Né? Eu gosto muito da medicina ancestral, respeito demais Ayurveda, medicina chinesa, e você vai vendo como é que as coisas se entrelaçam. Então a gente não pode deixar isso perder, não pode por motivo político, financeiro. A gente entende que a economia ela vai ser seriamente impactada por uma coisa dessa. O Canadá está bem demais com exportações. Nova York parece que reformou todo o metrô deles através do imposto da cannabis. Então, assim, as pessoas têm que estar atentas. O preconceito, mais uma vez, vai tirar a doença, vai tirar a chance de curar a doença e vai botar a gente num outro patamar. Vamos nós engordar PIB de outro canto. 3 países parece que não plantam na América do Sul: Brasil, Venezuela e Bolívia. Então, e aí você pensa o seguinte: não plantam? Plantam. Sim. Só não recolhem impostos. Exato. Aí a gente está com um problema, numa guerra, num combate que sei lá, eu evito falar de alguns temas mais caóticos, mas, por exemplo, um combate à droga está querendo me proibir de mim mesmo. Eu tive a oportunidade de ter assim de conversa até hoje com o filho do Pablo Escobar, arquiteto, pacifista, pai de 2 meninas, né? E ele tem não é ONG assim, ele dá palestras, eu conheci ele num congresso, ele dá palestras no mundo justamente sobre isso. Ele não defende liberação das drogas, nada disso, mas que desta forma como é feita a política de combate às drogas, permite que existam El Chapos, Pablos Escobares, que existam esse tipo de pessoa. Ele também não tem uma fórmula mágica para falar, olha, esse jeito é o certo, o seguinte, ou não. essa não é. Olha, essa daí a gente já viu que não funciona. Vamos pensar em outras, porque essa não rola. Eu falo o seguinte, assim, a gente não tem maturidade hoje para saber escolher o caminho correto. A gente sabe o seguinte: a história nos mostra quem criou a máfia de Chicago foi a proibição do álcool. Quem criou Al Capones e etc. Exatamente, a proibição. Foi a proibição. Então, e hoje nós temos tínhamos, né? É o Pablo Escobar e N outros que são frutos da proibição. E isso afasta a ciência. Sim.
Entendeu? Nós falamos hoje aqui na conversa de um trabalho de 1980. Olha que lacuna E aqui. depois, o que fizeram? Quantos anos demorou para que tivesse um segundo trabalho desse? Mais de 30. E isso porque dependeu, mais uma vez, de muita coragem. Alguém pegou esse trabalho debaixo do braço Exatamente, para e falou, fazer alguma coisa. vou com ele. Entendeu? É triste, né? O que o preconceito atrasou em termos de ganhos científicos. Triste. A gente estava conversando, né, fora das câmeras, que a ideia é quebrar o preconceito, mas a gente entende que é muito difícil. E aí a gente lembrou aqui, conversando sobre o Instituto do Padre Ticão, que talvez a religião seja uma forma de fazer a pessoa, pelo menos, causar curiosidade, ou que ela tenha o interesse em ler, se aprofundar, procurar, porque se você falar que é pecado, já tira um monte de gente que não vai nem chegar. Aquele negócio, abre a cabeça do meu filho, mas não dá a maconha para ele. Se você tem a religião ajudando, é um tema, claro, né, difícil, mas você vê esforços como o do Padre Ticão e vê que é um caminho. Sim. A gente entrevistou já aqui um pastor e ele cuida de uma associação, pastor evangélico, porque ele percebeu. Assim, eu conheço um, chama Bruno. A saúde da comunidade, 2-1, a saúde da comunidade está na frente da... Deus não ia querer ninguém sofrendo. Então as pessoas têm que entender isso e a gente tem que usar isso como um gatilho para mexer na cabeça da galera. Escola, claro, tem as restrições de idade. Outra coisa, esporte. Esporte é uma coisa também que ajuda a vencer esse preconceito. Demais. A gente viu Tóquio Ramp, primeira Olimpíadas aonde o canabidiol CBD foi liberado para ser usado antes, durante e após qualquer competição esportiva. Não é mais considerado doping. Todos os outros sim, mas o CBD já não é mais. Eu tenho, por exemplo, um paciente, um menino, o Átila deve estar o quê? Com uns 13 anos de idade, entendeu? Que hoje é um dos skatistas assim, entendeu? Explodindo, né? Patrocinado por um time muito grande, assim, uma associação que fornece óleo. Entendeu? E a gente vê hoje muitos atletas que utilizam canabidiol. A gente conversa muito com o pessoal de arte marcial. Então, assim, primeiro, uma rotina de academia, de malhação, de esforço, de ferro pesada. E a musculação é um processo inflamatório. Então, o cara quer crescer, inflamação, vai ser doloroso. Então, você vê os caras na recuperação pós-luta, o cara na ansiedade pré-prova, pré-luta. E durante a luta. Então, você vê o seguinte, é um caminho. É um caminho. O esporte é vida. Isso aí está te ajudando, não está te dando vantagens. Quebra de paradigma quando foi para as Olimpíadas, porque saiu da criança doente e foi para o adulto, entre aspas, saudável, o adulto não patológico, vamos chamar assim. Porque ele não é saudável porque ele é inflamado, mas não patológico. Então a religião é uma forma de quebrar preconceito. Esporte. Educação. Entendeu? Ciência. Entendeu? A gente ouve muito aquele negócio, não tem estudos que comprovem. Tudo bem, como é que começa isso? Então, mas será que não tem? Tem. A pessoa sentou e procurou. O cara quando fala que não tem, é aquele negócio, qual foi a base que você usou? Sim. Onde foi que você foi o PubMed? Onde você pesquisou? Você não pesquisou, você pesquisou... Você ouviu falar, entendi. 3 peneiras de Sócrates. Exatamente. Né? É bem isso mesmo. Mas a gente vem avançando. Então, você falou do esporte. Você trabalha com essa área também? Trabalho. Trabalho porque, assim, como neuro, né, a parte da ansiedade, dos transtornos de afetividade, e uma da minha principal área de atuação é o tratamento de dor.
E o atleta, O atleta é só dor e quando ele ansiedade. acorda de manhã sem dor, sabe o que ele tem que fazer? Olhar na cama e ver se não morreu durante a Morreu. noite. Olha para trás. Exatamente, porque assim, acordou sem dor, olha para ver se você não morreu. E a relação do atleta para a dor é um negócio complicado, porque ele é uma pessoa que tolera muito dor. Dor Faz parte. é testemunho, você não tem um dolorímetro. Você pega um senhor japonês de mais idade, na frente do filho, pergunta de 0 a 10 qual é a dor dele, é uma interpretação diferente de uma mãe italiana na frente de um filho. Essa aqui de 0 a 10 fala que é 12, se a dor dela for 4. Esse aqui de 0 a 10 fala que a dor é 4, se for 9. O atleta, dor para ele, está tão acostumado... Nem sei. Exatamente. Então, quando o atleta fala que a dor dele é 7, e esse atleta não é uma mãe italiana, pode acreditar porque está doendo muito. Está atrapalhando o treino. Exatamente. Então, por isso que eu acabo tendo a oportunidade de trabalhar não com a medicina esportiva, mas com o atleta. Sim, com a sua dinâmica neuro no atleta. E aí a gente entra Entendi. numa coisa muito interessante, que é o eixo cérebro-intestino. Você é o que você come. Você falou, e eles falam do intestino irritado, né? Também, e assim, não que isso vá para o cérebro, mas o intestino produz muita serotonina. A gente tem epilepsia abdominal. Então, o eixo cérebro-intestino, entendeu? Ele é muito sério e o funcionamento do seu intestino muitas vezes determina alguns transtornos de afetividade e absorções de medicações como a levodopa no caso do Parkinson. Nós somos uma pessoa só, tá tudo ligado. É o organismo. É uma coisa só. É uma forma, quando eu digo uma forma holística, não é uma holístico no sentido de ser é o sentido do todo. Sim, entendi. Do integrativo. Você não é feito em torage. Né? Aristóteles já falava, né? O todo é maior do que a soma das suas partes. Legal, essa é. Nota aí, Miguel. O todo é maior que a soma de suas partes. Mas que faz a todo melhor sentido. definição do que sistema em toragem, não acho que Aristóteles falou pensando no sistema nisso, em mas toragem, mas é isso. O todo é maior do que a soma de suas partes. Os canabinoides somados têm um efeito maior do que eles separados. Do que a soma deles isolados. Não, e faz todo sentido, né? Faz todo. E a gente fica vendo, assim, como eu falo da Ayurveda agora, vou dar uma. Porque quando você entende o impacto do ambiente na pessoa, né? Eu comentei com uma médica que eu falava assim, não, eu sofria muito porque eu viajava, então eu dormia mal, papapá, eu não ia no banheiro. Ela falou assim, porque o seu organismo, o seu Veda, ele não se adaptou, porque assim, hoje em dia as pessoas não têm mais fruta de época. Sim, não existe mais. Quando tinha fruta de época, as pessoas não passavam tão mal. A gente está indo contra a natureza, então quando você viaja, hora você está aqui, hora você está lá, o seu corpo está onde? E aí você se alimenta mal, dorme mal, não vai no banheiro, está aí a resposta. Sim, somos o que comemos. O intestino é o segundo cérebro, tem neurônio lá. E a absorção, e ele tem o impacto. E você falou, né, dos Vedas, né, o livro Atharva Veda, escrito 1200 anos antes de Cristo, né, já fala do uso tanto medicinal quanto religioso da cannabis por as pessoas que são seguidoras do deus Shiva. Né, do Shiva, aquele deus o azulzinho que destrói e reconstrói o mundo. E ele dá cannabis para a humanidade para reconstruir um mundo melhor. É o reset. Cara. Aí, Miguelão já me levantou minha placa ali de destruição. Fechamos com uma mensagem bonita demais. Verdade. Que para construir, precisa destruir. Esse é bateu o tamborzinho lá do nosso Shiva. Curiosos, espero que vocês tenham adorado, porque eu adorei. Eu estava louco para essa conversa. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Fabiana, muito obrigado por ceder seu marido para conversar com a gente. E olha, aqui está aberto
o canal, a ideia é essa. Então, se você tiver qualquer trabalho, qualquer coisa para a gente fazer uma divulgação, isso, é a minha contribuição para ele por tudo que a nossa erva trouxe de bom para mim, da minha qualidade de vida. Então, a casa é sua. Curiosos, Muito obrigado. Fiquem com Deus. Nos sigam, sininho. E aí, vamos acompanhar os cortes do meu amigo Miguel. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Doutor. E eu que agradeço. Muito obrigado.